Boas! Hoje vamos aprender a navegar em tabelas com Power Query. Fica por aí? É já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou-te falar sobre uma questão básica, é um conceito básico, mas que, por exemplo, nas minhas formações tenho sempre essas perguntas que me são feitas quando estou a dar Power Query, porque as pessoas pensam no Power Query quase como se estivessem a trabalhar no Excel, em que podemos aceder a uma célula para alterar o valor. E, na verdade, isso não é possível fazer em Power Query. Power Query é mais destinado para nós podermos trabalhar uma coluna, ou uma linha, ou uma tabela no seu todo. Contudo, é possível aceder a células dentro do Power Query para podermos obter esse valor e depois, a partir desse valor, fazermos alguma coisa. Significa que hoje vou-te mostrar então como é que podes navegar numa tabela em Power Query, ou seja, aceder a uma coluna específica, aceder a um registro específico ou aceder a uma célula específica, para depois poderes utilizar esses valores para fazer as transformações necessárias dos teus dados. Okay? Então vamos passar para o ecrã para vermos como é que isto se faz. Muito bem, então, tenho aqui um exemplo simples, de uma tabela muito simples, e a primeira coisa que vou fazer é colocar a tabela no Power Query. Já tenho aqui a tabela definida, por isso vou aqui ao menu Dados e vou então obter dados através de uma tabela intervalo, para usar esta tabela, e eu vou fazendo várias versões desta tabela para poderes ver os vários cenários que nós podemos implementar aqui com os nossos dados. O que significa que temos os dados e eu vou criar então um duplicado sempre da minha tabela, para poderes ter o processo e perceber o que é um registro, o que é uma coluna, o que é uma célula em particular, ok? Então vou começar por duplicar a minha consulta e esta consulta vou-lhe chamar registro, ok? Então o que é um registro? Um registro é uma linha da nossa tabela. Então imagina que queres aceder a uma determinada linha da nossa tabela e eu vou criar aqui um novo passo para inserir esse registro. Sempre que nós criamos um novo passo, não te esqueças que vem sempre o passo anterior. O passo anterior é o output da minha tabela, neste caso tipo alterado, pode ser. E basicamente vou então usar aqui um número da linha que eu quero. E como estamos a falar de um registro, vamos estar a falar entre chavetas, basicamente, ok? Então, não te esqueças que o Power Query começa com base 0, o que significa que se eu colocar 0, ele vai buscar a primeira linha, que é a linha número 1, e então se eu colocar a linha número 3, na verdade ele está a buscar a linha número 4, ou seja, há de ver que é o registro Luís Carvalho, Melo SA, 3093 e qualquer coisa de vendas. Então se eu fizer Enter, temos então Melo, 3000 e qualquer coisa, e isto é aceder a um registro, ok? Se queres aceder a uma linha da tabela. Agora, continuando, podemos fazer a lógica de aceder, por exemplo, a uma coluna da tabela. Então, para acedermos a uma coluna da tabela, eu vou duplicar outra vez a nossa consulta e vamos chamar-lhe agora uma coluna. Vou-lhe chamar coluna. E se quiseres aceder a uma coluna, eu vou fazer a mesma lógica, vou criar isto num novo passo, ou seja, vou criar esta nova coluna que vai devolver uma lista, na verdade, e, na verdade, se quiseres uma coluna, vamos utilizar, por exemplo, aqui cliente, está bem escrito, ok? E temos então aqui uma lista. Atenção, se trabalhas um pouco com código M, é importante perceberes que, na verdade, quando estamos a criar um registro, é que utilizamos os parênteses retos. E quando estamos a utilizar uma lista, é que utilizamos as chavetas. E isto pode ser um pouco enganador, porque, na verdade, se reparares, o registro, eu acedi pelas chavetas, que é tipicamente o conceito para a criação de uma lista, e para aceder à coluna, utilizei os parênteses retos. Então, deves pensar nesta sintaxe como se estivesse a olhar para o Excel, que é mais fácil. Ou seja, no Excel, para acedermos a uma coluna da tabela, temos a lógica do nome da tabela e o nome da coluna. E é literalmente isto que temos aqui. O nome da tabela, por acaso, chama-se tipo alterado, porque é o último passo que nós temos. E ficou com este nome. E eu estou a aceder a uma coluna da tabela. Por isso, pensares nesse ponto de vista da coluna, vês o registro como o oposto e então, para não haver confusão, porque às vezes pode gerar confusão, temos então esta lógica, ok? Então, se acedemos a um registro, que é uma linha, se acedemos a uma coluna,
que é uma lista, para acedermos a uma célula, é um misto ou uma junção destas duas lógicas, ok? Então vou duplicar novamente a minha consulta, duplicar, e vamos agora pôr aqui uma célula, ok? E para acedermos a uma célula podemos fazer de duas formas. Então eu vou criar um novo passo, e esse novo passo, vamos imaginar que começamos com a linha 3, e a seguir a coluna, parênteses retos, e vamos buscar a coluna vendedor, por exemplo, ok? Então, teoricamente, estamos a olhar para a linha 4, vai-nos aparecer o Luís Carvalho, que é a célula específica desta tabela, daquela linha e daquela coluna em particular. Ou seja, estamos a falar de uma célula como se fosse no Excel, interseção entre a linha e a coluna, ok? Mas podes pensar de outro ponto de vista, e eu vou só duplicar agora esta, também vou duplicar esta consulta, célula 2, porque podemos fazer a lógica ao contrário. O que é que eu quero dizer com isto? Coluna, e aqui acedes à coluna, mas dentro da coluna podes aceder à linha 3 e obtens exatamente o mesmo valor, ok? Por isso, há algumas regras, podemos se calhar considerar aqui uma pré-definição para fazermos ao contrário, primeiro a linha e depois a coluna, mas como podes ver, podes aceder de uma ou de outra forma quando queres aceder a uma interseção entre a linha e a coluna. Agora, tudo o que nós fizemos foi feito num novo passo. Significa que nós podemos sempre voltar atrás e aceder ao passo anterior, e eu criei sempre um novo passo, clicando aqui no FX para criar um novo passo, mas, na verdade, o que nós temos aqui com esta lógica é, não interessa para o Power Query aquilo que eu tenho cá atrás, ou seja, o output que eu tenho cá atrás. Neste momento o output é uma tabela, sim. Mas a tabela pode ser uma expressão que gera uma tabela. O que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que, se eu voltar à minha tabela original e fizer uma duplicação da minha tabela original, eu vou utilizar uma expressão, podemos chamar-lhe assim, a expressão, e a expressão é o tipo alterado, e eu vou expandir aqui a minha fórmula para poderes ver que esta expressão é que está a gerar uma tabela. O que significa que nesta expressão eu posso obter ou aceder a uma coluna vendedor pela mesma lógica, ok? É exatamente o mesmo princípio. Posso aceder a uma coluna, posso aceder a uma linha 3, ok? Que é o registro número 3, e posso aceder, obviamente, a uma coluna e a uma linha, ou seja, a interseção entre a linha e a coluna. Imagina que vamos buscar então a região e vai-nos aparecer então centro, ok? Então, significa que não precisas de criar vários passos para chegar ou para navegares até onde queres. Podes navegar diretamente dentro de um passo. Como sabes, a eficiência de uma consulta também tem a ver com o número de passos que tu aplicas no processo de transformação. O que significa que se fizeres menos passos no processo de transformação, vais ter a tua consulta a tua query mais eficaz. Ok? Então, este é o beabá para podermos aceder a uma coluna, a uma linha ou a uma célula. Agora, vamos ver outras lógicas para fazer o mesmo processo, mas com conceitos um bocadinho mais avançados. Vamos aceder a uma coluna, ou melhor, uma linha, primeiro, através de uma pesquisa de dados. Ou seja, se eu fizer um duplicado aqui, e este vou-lhe chamar por pesquisa, ok? Imagina que eu quero aceder a uma linha específica, mas que preciso de localizar um determinado valor. E atenção que localizar o valor, obviamente depois, utilizando mais expressões, podes fazer aqui técnicas um bocadinho mais avançadas, que é, tens o valor, esse valor é um parâmetro, e depois utilizas esse valor em particular, ok? Então vamos lá ver. Vamos imaginar que quero ir buscar, por exemplo, um cliente em particular, e esse cliente em particular pode ser este cliente Mel, ok? Então vamos criar um novo passo, e dentro do nosso passo anterior, tipo alterado, vamos obter uma linha. Por isso, se queremos obter uma linha, já sabemos que temos que utilizar as chavetas. Mas agora, dentro da linha, vamos buscar um cliente em particular. Então, parênteses retos, para ir buscar cliente igual a Mel, ok? Então, repara aqui nesta parte da sintaxe que é importante, porque se queremos uma linha, obviamente temos que usar as chavetas como fiz no cenário anterior.
Mas agora eu quero uma linha com um critério, ou seja, quando a coluna do cliente tiver um registro igual a mel, por exemplo. Ao fazermos isto, vamos obter apenas um registro, pensa como se fosse uma função de pesquisa normal, um VLOOKUP, em que teoricamente, uma função de pesquisa só te devolve a primeira ocorrência. E no Power Query a lógica é a mesma, ou seja, há certas funções que não dão erro quando tens mais do que uma ocorrência, como o VLOOKUP ou o PROC-V. Se tiveres mais do que uma ocorrência, ele devolve-te a primeira. Mas há outras funções que te devolvem um erro caso tenhas mais do que uma ocorrência. Um exemplo é, por exemplo, a função BD obter no Excel, ou a função dget, se estiveres habituado a utilizar as funções em inglês. Então, a função dget, ou BD obter, que é destinada para bases de dados, na verdade, e estamos a falar de bases de dados também aqui no Power Query, se houver mais do que um valor igual, ela dá erro. O que significa que no Power Query acontece exatamente essa lógica, ou seja, podes obter um erro se houver mais do que um registro. Então vou dar um exemplo, vamos fazer aqui mais um duplicado, que vai dar um erro. E para dar um erro vamos fazer aqui uma coisa, vamos colocar aqui se calhar o tipo de dados em data, para ser mais fácil de pesquisarmos a data, vamos substituir o atual, e vou ordenar as datas, ordenação ascendente, para podermos ver aqui as datas. O que significa que podes ver que temos aqui datas repetidas, naturalmente temos aqui datas repetidas, e vamos imaginar que temos aqui uma data que é 19/11/2024. Quero pesquisar um registro com esta data, ok? Então, vamos criar um novo passo, e neste novo passo vamos então buscar uma linha, ou seja, temos as chavetas para ir buscar a linha, e na linha eu quero a coluna da data, igual, e atenção agora, a data não podes colocar simplesmente um valor de texto, ou seja, não posso colocar aqui 19/11/2024, ok? Isto também vai dar erro, porque a data não é um texto, é um valor de data. Então, se a data é um valor de data, vamos ter que utilizar aqui uma expressão, e a expressão é date, e na nossa função date, podemos dizer assim, é que vamos colocar então o ano 2024, o mês 11, o mês 11 e o dia 19, ok? E então, isto vai dar erro. E ele vai dizer que, temos aqui, falta-nos aqui, exato, pus aqui uma chaveta sem querer, e não é chaveta, é o parênteses, como é óbvio, função date, e a função date precisa dos parênteses, não chaveta. Ok, e então, o nosso erro é a chave correspondeu a mais do que uma linha na tabela, o que é normal. Ou seja, quando há mais do que um registro, obviamente, ele vai-te dar este erro porque há mais do que um valor para podermos devolver. Mas, se pensares bem na lógica, como pensas no Excel, quando uma função de pesquisa não devolve aquilo que nós queremos, ou quando temos mais do que um valor para devolver, pensamos logo na função filtrar, ok? O que significa que, se o teu objetivo é obter todas as linhas com esta data, obviamente não vamos usar a lógica da pesquisa para obter uma linha, vamos usar a lógica da filtragem, ok? Então é isso que vamos fazer. Vamos alterar aqui o nosso passo personalizado e em vez de ir buscar uma coluna, ou uma linha em específico, desculpa, uma linha, vamos fazer a função. Ou seja, vamos fazer a função table, que na verdade podes fazer esta lógica com o interface utilizador, mas já deves ter percebido que este vídeo é específico para utilizares a linguagem M. Então vamos fazer aqui um table, e vamos utilizar a função select rows, ok? Table select rows. E a nossa função table select rows é nada mais, nada menos do que utilizares o filtro para poderes aceder a esta forma, ok? Então repara, temos a nossa tabela, e a nossa tabela queremos o último passo, que é as linhas ordenadas, ok? É o nosso último output, e depois temos então a nossa condição. E a nossa condição vai ser para cada data, ou seja, temos aqui a expressão each para ir buscar cada linha da data e vamos confirmar se a data é igual a date, abrir e fechar parênteses, e vamos pôr então qual foi a data que eu pus, 2024, do 11/19, ok? Então, esta é uma lógica diferente, mas vais obter todos os registros especificamente daquela data, porque um registro não é possível devolver pelo método anterior. Mas agora, se pensares um bocadinho, ok, então agora eu tenho os registros filtrados
para a data de 19/11/2024. Obviamente, a partir daqui podes utilizar uma coluna, vendedor, para saber todos os vendedores daquele dia em particular. Podes utilizar uma linha em particular. Imagina que eu quero a linha 0, a primeira linha do dia 19/11/2024, chavetas 0. Ou então, se quiseres, podes naturalmente utilizar uma coluna, vendedor. Vendedor tem que ser bem escrito, temos de ter aqui as maiúsculas. E vamos ter o Rui Fonseca como registro específico daquela pesquisa. Ou seja, como podes ver, estou a fazer tudo num único passo. E essa é a ideia. Em vez de fazeres vários passos pelo interface utilizador, a linguagem M vai-te dar este benefício, que é fazer as coisas de uma forma muito mais eficaz. Ok? Então, como podes ver, temos os conceitos iniciais: aceder a uma linha, aceder a uma coluna, aceder a uma célula, mas podes aceder a uma linha, uma coluna, uma célula dentro de um conjunto de valores que já estão filtrados. Então temos o table select rows e fazemos então a lógica de primeiro especificar uma data em particular, por exemplo, data. Dou-te o exemplo da data, mas vimos o exemplo da região também. E depois, a partir daí, coluna, linha, só coluna, como quiseres, ok? Então, pesquisa V2, super interessante para poderes ter os dados desta forma. Agora, existe um último conceito. Aliás, um último não. Há mais dois conceitos que vamos ver ainda. Um deles é o conceito de projeção e depois o outro é o conceito de aceder a uma tabela aninhada. Então, o que é que se chama o conceito de projeção? Em todos os cenários que nós tivemos aqui, nomeadamente na coluna, quando fazemos esta lógica é como se estivéssemos a exportar os dados com uma nova consulta. Ou seja, é a mesma coisa que chegar aqui aos dados e pegar nesta coluna e fazemos a opção de desagregar ou adicionar como nova consulta. Isto significa que o que sai deste output é uma lista, não é uma tabela. Então imagina que queres manter a lógica da tabela colocando este princípio em um só passo. Vou explicar. Se eu fizer isto, duplicar, aqui nem vou alterar para já, aliás, vou chamar projeção, mas depois vou alterar isto projeção. Repara na lógica. Pegamos no cliente, desagregar ou adicionar como nova consulta, eu vou desagregar, ele cria uma lista e depois temos que passar para uma tabela, converter para uma tabela, normal, e temos a coluna dessa tabela. Mas repara que ele fez uma série de passos e uma série de funções para fazermos isto. Porquê é que não fazemos tudo numa única opção? Então vamos lá. Temos a nossa lógica e o princípio da projeção é criarmos um novo passo. E esse novo passo é abrir os parênteses retos como se estivesse a aceder a uma coluna, mas abres os parênteses retos outra vez e imagina que queres aceder ao vendedor. Vendedor. Ok? E temos a coluna vendedor, mas não como uma lista, mas sim como uma coluna da tabela. Ou seja, é como se estivesse a fazer remover outras colunas, etc. Porquê que isto é interessante? Porque podes adicionar outras colunas. Vendedor, região, por exemplo. Acho que região está bem escrito, ok? E não só tens a possibilidade de projetar colunas dentro da tua tabela, como podes escolher a ordem pela qual tens as tuas colunas, como se fosse a opção de escolher linhas, ou escolher colunas, melhor dizendo, que tens aqui no interface visual. Okay? Então podes projetar colunas dentro da tua tabela através desta forma. Okay? Então, por último, vamos ver como é que podemos aceder a tabelas dentro de uma tabela. Então aqui vou dar um exemplo em que vamos ter a duplicação e vou dar o nome a isto grupo, porque vamos ter aqui os nossos dados com tabelas aninhadas, podemos dizer assim. E vou dar aqui um exemplo rápido, só para criar o grupo rapidamente, agrupar. Vamos agrupar por avançado, vamos começar pela data e depois vamos criar outro grupo pela região, por exemplo, só que aqui vamos ter dados. O nome desta nova coluna vou-lhe chamar dados, porque eu não quero criar nenhuma agregação. Tipicamente, quando fazemos um grupo, estamos a agregar, mas eu quero todas as linhas e ao definir todas as linhas vou ter uma tabela dentro de outra tabela, ok? E, na verdade, é isto. E então, como podes ver, tens aqui, dentro do grupo, tens aqui a tabela. E agora, repara, por exemplo, aqui,
conseguimos pré-visualizar a tabela que está cá dentro desta célula, ok? Então, como é que nós podemos aceder a uma tabela que está dentro de uma célula de outra tabela? É o próximo passo que vamos ver agora para podermos olhar para isto de uma forma diferente. Muito bem, temos então as linhas agrupadas. Deixa-me só fazer aqui uma alteração antes, que é a data. Deixa-me colocar aqui a data como data. Inserir e alterar, porque vai ser mais fácil pesquisar pela data, por isso substituir o atual. As linhas agrupadas funcionou bem, porque ele está a agrupar pela data mesma, ok? Então, vamos agora criar o passo de aceder, por exemplo, aqui à região norte. Vou também aproveitar... sim, ok, pode ser esta lógica aqui. Então vamos aceder a este registro e a esta região, passemos à tabela que está dentro deste registro, ok? Então vou criar um novo passo. E este novo passo, temos as linhas agrupadas e vamos utilizar a mesma lógica que utilizámos quando fizemos a pesquisa. Ou seja, queremos aceder a uma linha, chavetas. Dentro dessa linha, queremos aceder a uma coluna em particular. E atenção, se eu aceder a uma coluna que é a data igual a date, à função date, e se eu colocar 2024, do 01, do 12, do 01, isto vai dar erro, o tal erro que vimos há bocado, que é o erro que nos permite perceber que existem várias linhas e por isso ele diz que a chave correspondeu a mais do que uma linha. E como tal, precisamos colocar mais um critério, ou seja, antes das chavetas, vamos colocar, por exemplo, a região, e a região vai ser igual a norte. Okay? Então, se fizermos isto, estamos a dar não um critério, estamos a dar dois critérios, pela data e pela região. O que significa que, teoricamente, obtemos o registro que tem a informação daquela linha particular. Então agora repara, há aqui uma coluna, que é a coluna dados, que tem uma tabela. Então se nós fizermos isto, dados, estamos a aceder ao registro ou à coluna específica desta, à linha específica desta coluna, melhor dizendo, ao registro específico. Não sei porque é que o Enter não me está a dar, mas pronto. Enter para confirmar. E então estamos a aceder à tabela dentro da nossa tabela principal, ok? Uma tabela alinhada. Agora, se estamos dentro da tabela, podemos aceder àquilo que quisermos, certo? Então imagina, posso ir buscar o cliente outra vez. Cliente, acho que está bem escrito. Mais uma vez o Enter não me está a funcionar hoje, ou não me está a funcionar agora. Cliente, se eu quiser uma linha 012, linha 2, Barbosa, ok? Ou vice-versa. Então repara, toda esta parte acedemos a um registro específico. Esse registro específico tem uma tabela alinhada. Dentro dessa tabela alinhada acedemos à coluna específica, que é a coluna dados, que tem a nossa tabela. E a partir daí, estando dentro da tabela, vou voltar um bocadinho atrás, estando dentro da nossa tabela, acedemos a uma tabela que podemos fazer tudo o que quisermos, como fizemos nos passos anteriores. Okay? Então, acho que com esta lógica percebes um bocadinho melhor como é que se navega dentro do Power Query, para poderes então aceder às tais linhas, colunas ou células que podes ter a necessidade de o fazer, mas atenção, o Power Query não é para chegar lá e com o texto substituir rapidamente as coisas, como se faz no Excel, obviamente não é esse o propósito do Power Query. Mas se quiseres então aceder a um registro, para poderes utilizar esse registro, por exemplo, podes pegar neste nome e utilizá-lo para fazer qualquer coisa, eventualmente filtrar, ordenar, etc., fazer outras transformações, é esse o propósito de teres um output que te dá os valores para poderes aceder depois a outras transformações. Ok? Então, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que tenhas gostado. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de colocar um like e partilhar com alguém que possa eventualmente achar interessante este tema. Entretanto, não sei se já subscreveste o canal da Excel Driven ou não. Se não subscreveste, não te esqueças de subscrever. Podes também ativar o sininho das notificações para teres acesso aos últimos vídeos em primeira mão. E quanto a nós, vemos em breve num próximo vídeo. Até lá, fica bem.